Olá, Rede, tudo bom? Estou aqui mais uma vez para compartilhar um projeto, dessa vez com a presença do Felipe. E basicamente a gente participou de uma imersão, a imersão Alura da IA Gemini. E com os conhecimentos que a gente conseguiu adquirir estudando essa semana bem intensa, a gente conseguiu meio que desenvolver uma plataforma que utiliza a inteligência artificial da Gemini para resolver um problema. Olá pessoal, tudo bem? A ideia que a gente teve foi a seguinte: diante de toda essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente pensou em criar um portal que centralizasse as informações de mais relevância tanto para as pessoas que estão diante dessa tragédia em locais de risco, então informações como qual que é o melhor método de eu me manter seguro, como que eu posso evitar as áreas de risco, como eu posso ajudar outras pessoas, tanto para pessoas que querem ajudar, então com informações por onde que eu posso doar meu dinheiro, quais são os suprimentos mais relevantes para eu doar, onde que eu posso doar esses suprimentos. Então a gente usou a AI da Gemini para ser treinada e responder todas essas perguntas. A gente fez um portal da web interativo com esse propósito e também para evitar com que pessoas caiam em informações que não sejam de confiança ou em vaquinhas que também não sejam oficiais, se indicando para a Gemini passar esses portais que sejam de fato de relevância. A gente pensou nesse projeto tanto como modo de ajudar de alguma forma as pessoas que estão nessa situação, tanto para testar os conhecimentos que adquirimos durante a imersão IA, que foi durante toda essa semana. Para a identidade visual desse projeto, a gente usou a cor verde em específico, porque entre os muitos significados que ela possui, ela também significa cura, perseverança e generosidade, que é um dos pilares mais importantes que a gente pensou para esse projeto. A gente fez uma logo utilizando as fontes Lato e Lora, e toda a prototipagem do site a gente fez no Figma, contando com 3 telas, tanto para o mobile, tanto para a versão de desktop, utilizando também de alguns iframes que achamos relevantes, sendo elas o portal de notícias da CNN, com as últimas notícias do Rio Grande do Sul, e um mapa que consta com, atualmente, as áreas de risco informadas pelo Google Maps. Falando um pouco sobre o nosso código-fonte, que eu trabalhei, essa semana foi uma semana bem intensa, como eu falei, estudando sobre a AI do Google, a Gemini, e sobre como implementar isso com a API deles. E, particularmente, eu nunca tive contato com back-end, eu nunca mexi muito em back-end, eu sempre trabalhei muito com front-end, que é a parte visual do nosso site, que é basicamente a parte que o usuário vê. O back-end é a parte da lógica de envio e o processamento de dados, né? E ele pode retornar o dado, pode procurar num banco de dados, alguma informação. Então, o back-end que faz essa parte interpreta os dados que o usuário nos manda. E foi bem desafiador, eu não sabia, como eu disse, eu não sabia nada de back-end, então eu tive que estudar muito para conseguir realizar o site. Foi uma conquista muito grande para mim, isso vai, a longo prazo, acho que vai ser muito valioso para mim. E além do mais, o back-end foi estruturado com Node.js, né? Que a gente usou JavaScript para fazer tanto a parte de interação do front-end quanto a parte de lógica do back-end. Eu estudei também sobre como implementar a API no Node.js, que não se distancia muito do Python, tirando o fato das bibliotecas serem diferentes. Além da API, que também estudei para conseguir implementar isso no nosso projeto, também eu tive que estudar como fazer a implementação do front-end com back-end, porque é uma coisa muito nova para mim. Além de você ter que fazer requisições e retornar esses dados para o front-end, você também tem a questão de segurança, que não é qualquer computador que poderia conectar com o nosso back-end, só a nossa aplicação web. Então, essa parte também foi muito desafiadora para mim, mas consegui com isso trabalhar nisso e funcionou tudo certinho. Outro ponto que é interessante falar é sobre hospedagem. Particularmente eu sempre hospedei sites front-ends na internet, porém com o back-end as coisas são um pouquinho diferentes. Mas a gente conseguiu, depois de muitas pesquisas, a gente descobriu um site de hospedagem gratuita para back-end e conseguimos, assim, hospedar o nosso servidor web. Embora limitado, conseguimos fazer isso de forma gratuita. Então, pessoal, basicamente essa daqui é a nossa página.
O nome do nosso projeto é Projeto Amparo ORS. E quando você entra aqui, você já vê sobre nós, sobre o que a gente fez esse projeto. E você tem essas duas opções: o preciso de ajuda e quero ajudar. Então vamos começar aqui por uma pessoa que hipoteticamente ela estaria numa região de risco e queria alguma informação para ajudar ela. Então basicamente aqui a gente tem a região de pergunta, para a pessoa que quer fazer a sua pergunta, tirar alguma dúvida. A gente tem um mapa com as regiões que estão categorizadas como risco pelo Google Maps. E a gente aqui também tem links que são bem relevantes e de canais oficiais e de segurança. E também um portal de notícia de relevância, que é o CNN, onde você pode ver as últimas notícias que estão saindo sobre a situação do Rio Grande do Sul. Então, Diogo, te convido agora a explicar um pouco sobre a parte de pergunta. Bom, essa parte de pergunta basicamente funciona como um input de um usuário, que você faz a sua pergunta e você pode enviar ela para o nosso backend que vai interpretar essa pergunta. Bom, isso pode demorar um pouquinho, porque nosso servidor é gratuito, a gente não está pagando nada a princípio, então o nosso servidor não é de tanta qualidade quanto os pagos do mercado atualmente. Porém, quando você clicar numa pergunta ou fazer uma pergunta, o servidor vai perguntar a sua pergunta para a inteligência artificial e vai te devolver uma resposta. A resposta a gente definiu como regra para nossa IA, que vai ser devolvida sempre em HTML, em formatação, para a gente conseguir formatar tudo certinho para ficar mais legível ao usuário. Além disso, os iframes nada mais são do que outros sites que a gente colocou no nosso site principal, para a gente ter uma visualização melhor de um link, por exemplo. Lembrando que aqui você pode fazer qualquer pergunta que você quiser. Então você pode perguntar, por exemplo, como devo armazenar meus medicamentos? Então, ele responde aqui. E também, se você fazer uma pergunta que não tem a ver com o assunto, ela não vai te dar uma resposta, obviamente, porque ela não recebeu esse treinamento. Então, fazer uma pergunta aqui em um termo aleatório. Como fazer um bolo de cenoura? Ela não vai responder essa pergunta e vai dizer que ela não consegue. Agora, sobre a página de Quero Ajudar, ela não muda muito. A única diferença é que as perguntas que estão aqui já pré-definidas, elas são em relação à pessoa que quer ajudar. E aqui embaixo você já tem o link que te leva diretamente ao canal oficial de doações do SOS Rio Grande do Sul, que quando você clica você já cai diretamente para ele e você pode também aqui receber informações em tempo real. Bom, pessoal, a gente queria agradecer para todo mundo que está dando uma força pra gente. Embora a gente não conseguiu participar da competição que a gente tanto esperava, porém o nosso foco não era totalmente a competição, era realmente ajudar as pessoas. E é isso, a gente está feliz que a gente conseguiu, além de poder ajudar alguma pessoa, a gente poder evoluir muito sobre isso. Queria agradecer ao pessoal da Alura que nos forneceu tanto conhecimento durante essa semana. E que foi uma semana de muito aprendizado e muito desafio. Não é, Felipe? Com certeza, com certeza. O projeto, por ele ter sido dado em um período curtíssimo de tempo, ele foi uma motivação pra gente tentar realmente dar o nosso melhor. Então, desde sexta, que foi quando a gente realmente começou a se empenhar nesse projeto, a gente já tava realmente, assim, com muita adrenalina, com muito sangue no olho para fazer aquilo acontecer. Queria muito agradecer também ao pessoal da Alura, os instrutores, o Fabrício Carraro, o Paulo Silveira, o Luciano do Google, a Ana também, que deu aula de Python, junto com o Guilherme também. E com certeza, cara, essa imersão ela abriu minha cabeça muito para a utilização da IA e da Gemini, ver como que ela é poderosa, como que ela consegue ser aplicada em diversas situações. Então, é isso. Muito obrigado por terem dado atenção ao nosso projeto e muito obrigado.